Oi, meu filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, tá? Então hoje vamos trabalhar um pouco sobre os outros tipos de poluição existentes. Nas videoaulas anteriores, vimos um pouco sobre a poluição do ar, a poluição do solo e a poluição da água. Vimos quais são os fatores que causam essa poluição, certo? E qual é as possíveis soluções para elas. Vimos também que tanto a poluição do ar, como do solo, como da água, talvez sejam os tipos de poluição mais evidentes, que a gente sente mais impacto, tá certo? Mas sem esquecer que não só existem esses 3 tipos de poluição, existem diversos outros tipos. Hoje vamos ver alguns desses tipos de poluição existentes. A primeira que vamos estudar é a poluição radioativa. Vejam só, os testes nucleares e os acidentes das usinas, elas são uma fonte extra de radiação que é lançada ao meio ambiente, certo? Ao ambiente em si. Há também o problema no armazenamento dos resíduos radioativos, o chamado lixo atômico. A radiação em um organismo, ela consegue romper as células, quebrando os seus cromossomos ou alterando o material químico que forma os genes. Então, vai originar, assim, as chamadas mutações. A taxa de mutação, ela é diretamente proporcional à de que foi recebida. Então, algumas mutações, elas podem causar câncer, ou se ocorrerem nas células reprodutoras, podem provocar mudanças que serão transmitidas às gerações seguintes. Doses muito altas de radiação podem matar o indivíduo em poucos dias. Então, embora que a maior parte dos produtos radioativos de uma usina seja reciclável, alguns são muito perigosos e precisam ser acondicionados em recipientes resistentes e que sejam duráveis, como contêineres de cimento ou aço que são enterrados a grandes profundidades ou estocados em instalações especialmente construídas para esse tipo certo de armazenamento. Os defensores da energia nuclear acreditam que vale a pena correr esse risco de eventuais acidentes, especialmente no caso de países onde outras fontes energéticas não são suficientes. Eles argumentam que, ainda que a usina nuclear tenha a vantagem de não poluir o ar, como aquelas usinas que queimam, certo, carvão e petróleo, outras pessoas pensam que os benefícios da energia atômica não compensam os riscos que ela representa. Então, para elas, as usinas nucleares deveriam existir em um número limitado e funcionar apenas para fins de pesquisas e não para gerar energia, certo? A seguinte que vamos ver um pouco, certo? E talvez é a que a gente vê mais na nossa cidade de Caruaru, é sobre a poluição sonora. Essa imagem representa mais ou menos do que se trata a poluição sonora. Vejam só, os efeitos da poluição sonora dependem muito da intensidade do som, certo? Do tempo de exposição e da sensibilidade da pessoa. Isso pode variar de zumbidos e a perda passageira da audição e até mesmo a sua redução irreversível, ou seja, não tem mais voz. Mas a poluição sonora, ela não afeta apenas nesse sentido. Ela também é estressante, pois estimula a produção de adrenalina e de colesterol, favorecendo problemas cardíacos como hipertensão, infarto e distúrbios emocionais. Quanto mais uma pessoa estiver incomodada com o ruído, maiores serão os efeitos negativos sobre eles. De um modo geral, somos capazes de captar
ondas sonoras entre as frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. Quanto maior for a frequência, mais agudo vai ser o som. Embora esse intervalo varie de pessoa para pessoa, isso significa que apenas nesse intervalo de frequências são percebidas como sons. Então, a intensidade do som pode ser medida por meio de uma unidade que chamamos de decibel, certo? Que é representado por dB. Em um tom normal, a voz humana ela produz um som de ordem de 60 decibéis. Uma brincadeira a 1 metro de distância produz cerca de 90 decibéis. Acima de 120 decibéis, sentimos uma sensação dolorosa e há risco de lesões permanentes na audição. Mas mesmo intensidades menores podem causar esses mesmos problemas. Depende muito do tempo que se fica exposto a esse som. Pode haver, por exemplo, uma perda progressiva da audição, certo? Então, o limite de tolerância a ruídos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho para ambientes industriais é de cerca de 85 decibéis durante 8 horas diárias. Para intensidades maiores, o tempo de exposição tem que ser progressivamente reduzido, certo? Tem que ser diminuído aos poucos e é necessário que sejam utilizados protetores auriculares. Há leis que vão limitar o número de horas que são determinados a profissionais que podem trabalhar por dia em função da intensidade sonora que vai ficar exposto. Vejam só como é a consequência da poluição sonora depois de tudo que eu falei. Então, veja aí que só não existe a poluição do ar, a poluição do solo ou a poluição da água. Há diversos outros tipos de poluição. Pode nos afetar de diversas outras maneiras, certo? Vejam só, nas aulas presenciais, como também nas aulas online, eu comentei um pouco sobre a destruição da biodiversidade. Hoje eu vou falar um pouquinho a mais do que se trata esse tipo de poluição, tá certo? Vamos lá. Vejam só, uma das maiores preocupações ecológicas atuais hoje é a destruição da biodiversidade, isto é, da variedade de seres vivos que estão existentes em um determinado local do planeta, certo? Como um todo. A gente conhece um pouco da nossa biodiversidade. Vejam só. Exceto nos períodos de extinção em massa, provocada por grandes mudanças no ambiente, como aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros e os outros organismos desapareceram. Então, a extinção de espécies ela é um processo natural e lento. Agora, tem alguns percalços aí. Alguns cálculos indicam que a taxa atual de extinção é de cerca de 200 vezes mais rápida do que seria normalmente. Por que isso? A principal causa atual da extinção das espécies é a atividade humana, como eu falei para vocês, tanto nas aulas online como na presencial, que vai ser a destruição de habitat para a ocupação humana, certo? A questão da urbanização, para a lavoura, certo? Pastagem, extração de madeira e outros produtos, certo? Tem também a exploração comercial excessiva, como a caça e a pesca indiscriminadas, certo? A poluição, que é outro grande fator da destruição da biodiversidade, e a introdução de espécies que, digamos, que são invasoras para aquele tipo de ambiente, certo? As espécies invasoras, elas são aquelas que são introduzidas para fins econômicos ou transportadas de forma acidental, que por não terem inimigos naturais naquelas áreas, as quais elas estão ali ou são levadas
proliferam e competem com as espécies nativas por seus recursos naturais, ou podem ainda atuar como predadores ou parasitas dessas espécies. Por exemplo, é o caso do caramujo gigante africano, certo? Que ele foi trazido da África e introduzido no Brasil pelos anos de 1980. A sua criação e comercialização fracassaram, então ele foi solto no ambiente, espalhando-se e destruindo diversas plantações. Então, com a extinção de uma espécie, desapareceram também as chances de se conhecer mais da natureza. Então, além disso, todas as espécies elas são essenciais ao seu modo, ao equilíbrio dos ecossistemas que vão sustentar a vida na Terra, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse caso, porque todas as espécies em si, elas são essenciais ao equilíbrio do ecossistema, certo? Então, por hoje é só. Então, nas próximas aulas, vamos ver um pouco sobre as consequências e soluções para essas poluições que estudamos hoje, que foi a poluição radioativa, a poluição sonora e a destruição da biodiversidade, certo? Então, obrigado e até a próxima!